Todos entraram. Aqui a gente segue na saga do rio. O rio transbordou novamente? Mandei aí uma foto, pedi a Tamira para compartilhar aí com vocês, acabei de tirar. Jesus, não basta. Fico com muita dó de todo mundo que é atingido, né? Imagina o pessoal do comércio com a luta que já está. Pois é, Jesus. Vamos lá. Acho que eu parei aqui, né? Falando da dor crônica. Então, o que acontece nesse comportamento de dor crônica, né? O estímulo, ele não existe mais, e aí o sujeito, mesmo sem o estímulo, ele mantém o comportamento que ele tinha quando ele tinha o estímulo de dor, né? E nós vamos ver daqui a pouquinho, né, no outro slide, como é que isso ocorre, qual que é o mecanismo, né, que opera nisso aqui. Essa dor também é chamada de síndrome da dor apreendida, tá? Vocês vão entender por quê. Deixa eu colocar aqui. Há dois tipos de comportamento. Isso aqui não é em relação à dor, tá? Isso aqui é qualquer comportamento. E isso aqui é um empréstimo antes de ser TCC, experimental, esqueci o nome, vocês tiveram essa matéria. Análise experimental do comportamento. Comportamento, isso. Vocês devem ter estudado com os ratinhos, né? No caso de vocês, deve ter sido já por programa, né? Quando eu formei, era ratinho mesmo, era um tormento ficar lidando com aquele bicho. Mas, enfim, quando vocês tiveram essa disciplina, não sei se vocês se lembram, vocês estudaram, creio eu, o cão de Pavlov, que foi um experimento que ficou muito famoso, né? Pavlov era um cientista e ele fez uma experiência, né, com o cão, e onde ele tirou esses conceitos aqui de comportamento respondente e comportamento operante. Então, a gente vai retomar isso aqui, contextualizar, né, no que a gente precisa, que é a dor. Então, vamos lá. O comportamento respondente... Espera aí que tem gente querendo entrar aqui. O comportamento respondente é quando há um estímulo e há uma resposta, né? Meio que algo reflexivo, é reflexo, né? Então, por exemplo, quando você queima a sua mão numa superfície quente, uma panela, né? Vamos pensar lá na pré-adolescência, adolescência, quando você começou a chegar no fogão. Todo mundo queimou nesse momento, né? E aí você aprendeu aquilo que já tinham te falado. Mas quando você encostou a mão, você tirou. Estímulo, reação. Muito de autodefesa, né? Não passou nem pelo pensamento. Isso é um comportamento respondente. Então, quando você tem uma dada dor, você tem um comportamento respondente a ela, porque há um estímulo, que no caso é a causa da dor. O comportamento operante, ele ocorre de uma outra maneira, ele é aprendido. Então, ele não precisa do estímulo. Como assim? Se alguém chegar com uma panela soltando fumaça perto de você e brincar que vai te encostar, você vai fazer a mesma reação daquela que você fez quando você queimou. Você vai afastar, né? Porque você já aprendeu que encostar queima, né? Então, você quer agora evitar o estímulo. Então, você já tem a reação.
Isso ocorre quando o estímulo nociceptivo não está mais presente. Ou seja, você aprendeu qual que é o comportamento de dor. Mesmo que não tenha o estímulo, você sabe exatamente como que se comporta, como tem quando se está com aquela dor tal. Agora, Jaqueline, por que o sujeito vai comportar, né, com um comportamento específico da dor sem estar sentindo a dor? É o que nós vamos ver daqui a pouquinho, vocês segurem aí. Eu vou dar um exemplo aqui e vou perguntar para vocês qual que é o comportamento operante, tá? Se é no primeiro ou no segundo exemplo. Vamos lá. Uma criança, ao cair e esfolar o joelho, sente dor e chora. Por chorar, recebe cuidado e carinho dos pais. No exemplo 2, alguns dias depois, a criança cai e desta vez sem se machucar. Chora novamente e recebe carinho dos pais. Qual comportamento? Façam com o dedo se vocês acham que é esse daqui e façam com o dedo se vocês acham que é esse aqui. Onde que está o comportamento operante? Dá um tempinho para vocês pensar. Peguei todo mundo no susto. 1, 2. Hein? Quais eram os exemplos mesmo? Tá aqui, ó. É porque tampa. Tá tampando? Sim. Ué, aqui saiu? É porque as nossas fica em cima do slide. Ah, entendi. Não sai igual eu aqui que fico rodando com a... Tá Não. bom, tá justificado. Vamos lá, então. Na primeira parte, que a criança cai e machuca o joelho de verdade, e aí ela chora e recebe o cuidado do pai, é um exemplo de comportamento respondente, né? Que é aquele em que há uma resposta instantânea, né? De defesa, reflexiva, enfim. Aqui no segundo exemplo, a criança não machucou, então ela não teve o estímulo, e ela, mesmo assim, manifestou o comportamento que ela aprendeu no primeiro exemplo. Então, esse comportamento ele é operante, ele não é por estímulo, ele é por aprendizado. Tá? Isso é muito importante para a gente compreender esse comportamento da dor crônica. Vamos lá. Repercussões emocionais das dores crônicas. Os reforçadores podem ser diretos ou indiretos, ou ainda esse terceiro que eu vou explicar aqui para vocês. Os diretos são respostas favoráveis do meio, ou seja, com a dor, o sujeito recebe como ganho secundário atenção, cuidado, repouso, medicação. E esses ganhos secundários, né, eles podem servir como reforçadores, né? O exemplo anterior da criança que cai na grama, né? Qual que foi o reforçador quando ela caiu lá no lugar que ela machucou? Foi a atenção dos pais. Então, para obter a atenção, ela mantém o comportamento aprendido, né? Outros reforçadores que podem acontecer são os indiretos. Eu acho essa parte aqui muito interessante e acho que o psicólogo precisa prestar muita atenção, né? Na psicanálise a gente vai chamar de ganho secundário. Estou meio que embolando aqui os conceitos, né? Mas a lógica do ganho secundário para os reforçadores, ela é a mesma, vamos colocar assim. Então, os indiretos são evitação de situações desagradáveis, indesejáveis ou obrigações penosas. Vamos pegar um exemplo aqui. Em consequência da cistite, evita-se relações sexuais indesejadas. Né? Então, olha só, no primeiro momento houve um estímulo, que foi a inflamação, e que chama-se cistite, e aí houve a dor, né? E a dor em consequência do estímulo.
Então, isso aqui é operante, respondente, num primeiro momento, né? Só que, sem que a pessoa pense sobre isso, são coisas que simplesmente acontecem. Ela se vê na seguinte situação, vou pegar aqui uma perspectiva feminina, depois eu tenho um exemplo masculino para dar. E aí a mulher, ao ter a relação sexual, que já não estava grandes coisas, que ela estava doida, era para se livrar mesmo, ela tem uma justificativa plausível, porque falar que não quer, ela não está disposta. E aí, quando vem a dor, ela acha tudo que ela estava precisando para fugir, né? O argumento, não, está doendo, não dá. E aí, cuida da cistite, toma medicação, mas não se livra da dor, né? Não se livra, a dor permanece, ela insiste, e é real, tá? O sujeito sente a dor, tá? Isso que é importante falar, não é uma simulação, tá? É uma permanência da dor de fato, mas sem ter o estímulo. É a hora que o profissional de saúde, um médico, ele falou, não tem mais o que fazer, você não tem mais cistite, já fez o exame, já está um ótimo negócio, vai para terapia. Né? E aí, quando chega na terapia, a gente vai trabalhar com o sujeito e aí vamos ligar o Lé com o CRE. Né? Por que a dor está permanecendo? Não é por uma infecção, uma inflamação, é porque ela está te libertando de situações desagradáveis ou indesejáveis, né? Que no caso aqui do exemplo era a relação sexual. Eu tenho um caso que eu atendo que é interessante, nem sei se a palavra interessante cabe, porque é muito precário, mas enfim, o sujeito não quer formar, tá? Ele está na faculdade, deve ter uns 10 anos de faculdade, ele vai fazer 12, 13, 15, ele merecia o diploma só pelo tempo que está na faculdade. E ele não quer formar, né? Não quer formar porque ele não... Eu atendo, né? Acompanho a pessoa, posso dizer isso aqui. A pessoa não quer ter a vida de adulto, né? Ele quer permanecer na vida de estudante. Embora muitos estudantes tenham suas responsabilidades, trabalhem, né? Sustentam a própria faculdade, não é o caso dele, né? Os pais que bancam, ele é um bom vivant e ele quer permanecer, porque ele sabe que a hora que o diploma vir, ele não vai ter mais o argumento dele, eu sou estudante, né? Então, o que ele faz? Ele não pode simplesmente ir repetindo sem um bom argumento, né? Então, todo final de período, ele passa mal, né? Eu não vou citar aqui, mas ele tem uma doença que ele se livra dela no início do período e quando ele está finalizando o período, todo santo período, viu? É o mês de abril, esse ano ele não teve esse problema, né? Porque ele já está inventando uma outra coisa aí em relação ao coronavírus, mas enfim. Depois, outubro, ele começa e é um mal que realmente ele ganha atestado, ele fica fora e ele se embola inteiro e aí ele precisa repetir o período. É muito interessante. É ganho indireto, né? E aí, o terceiro, que é a punição do comportamento sadio, eu também acho interessante. Esse aqui eu não vou dar nenhum exemplo de ninguém, eu sou o próprio exemplo. Quando eu leio isso aqui, eu me vejo. Abster-se da atitude sadia, né? O que acontece? O exemplo que eu dei aqui é um exemplo meu mesmo, viu? A pessoa vai para a academia, está com excesso de peso, está na ociosidade e acha que tem 20 anos e que pega 1 tonelada em cada braço. E aí, num dia, se acaba, né? E aí chega com lesões musculares, né? Não chega com aquela dor de quem malhou, que dentro de 24, 48 horas o músculo se restabelece, não. A pessoa fica de cama, tem que tomar anti-inflamatório, tem que tomar relaxante muscular, né? E aí, infelizmente, não pode voltar para a academia, né? Porque está em tratamento, né? E aí tem um argumento muito bom, ao ponto das pessoas, os familiares, né, chegarem e falar, não, você não pode continuar com essa atividade, está acabando com você. Eu estou rindo, mas é para chorar. Tá bom, você pega muito peso. Eu falo com o personal, nossa, não tá dando tempo para vir.
A faculdade está sugando. Né? Cada um vai suspender o comportamento sadio, porque malhar é cuidar da saúde, né? Mas de uma forma com que há a responsabilidade do sujeito sobre aquilo ali, né? E vocês veem a dor como ela aparece, né? Como uma boa justificativa, né? Compensatória. Vamos lá. Aqui embaixo, supõe-se que a dor crônica possa perpetuar pela presença de reforçadores e tornar-se uma dor operante, mesmo que um dia ela tenha sido uma dor respondente, né? Então, lá atrás, o estímulo existiu, a dor veio como sintoma, só que depois ela deixou de ser sintoma e passou a ser doença, né? Porque ela não é mais associada a nenhuma causa, ela é o comportamento da dor. Por que nós acabamos de ver aqui, né? Por reforçadores diretos, indiretos ou por punição do comportamento sadio. Eu falei que eu tinha um exemplo masculino. É um paciente meu que ele veio por outras questões e no meio lá do seu atendimento ele trouxe que ele não dormia mais com a esposa. Embora ele tivesse uma vida sexual ativa, ele não dormia mais com a esposa, porque ele roncava muito. E o ronco estava trazendo desconfortos para a esposa. E aí ela cutucava nele, ele acordava e estava virando aquela peleja durante a noite. Essa sou eu futuramente. E aí ele decidiu dormir na verdade, ele decidiu, é muito relativo. Ela deu a sugestão para ele, né? Porque o quadro dele é daquele sujeito que não decide as coisas. E aí ela falou, não, você vai dormir no outro quarto porque eu preciso descansar. Ela estava exaurida. Ele não se queixou nem um minuto, passou a mão nas cobertas no travesseirinho e foi, e por lá ficou. Isso já tinha uns 2, 3 anos que ele dormia em outro quarto. E aí eu questionei ele, por que ele nunca tratou desse ronco, né? Tem terapêuticas para isso. E aí ele pegou e falou assim, e eu ter que voltar para o quarto? É ruim, hein? E quando ele trouxe isso, foi muito assim, no supetão, associação livre mesmo, né? Vazou. E eu fiz aquela cara de espanto e falei assim, como assim, você não quer voltar? E aí ele ficou todo sem graça e começou a argumentar um monte de coisas, se perdeu ali todinho, porque, na verdade, é exatamente isso, né? A questão dele não era o ronco é um grande argumento que ele precisou para a esposa mandar ele sair, e com isso ele não precisou enfrentar uma série de problemáticas no casamento dele. Cada um chegava do trabalho, ia para o seu quarto, né? E o casamento indo de declínio abaixo. Foi um caso interessante. Ele não voltou para o quarto, tá? Mas tava certa, gente. Ronco não dá, não. Ele não voltou. Mas com o tratamento, ele se autorizou a dizer que não queria voltar. E esse foi o trabalho feito, né? Ele parou de se desculpar com o ronco. Ele não queria voltar. Tratamento da dor crônica, faltou um I aí, orgânica crônica, componente somático. Aqui, gente, o que é para a gente encerrar? Já são 10h10. Eu separei para vocês alguns tratamentos, são vários, né? E também as terapêuticas não são só as farmacológicas, né? Como eu falei para vocês, tem uma série de outras terapêuticas. Mas por que eu trouxe a intervenção medicamentosa? Eu acho muito importante o profissional de psicologia que trabalha, né, com a saúde mental, entender que os medicamentos usados para doenças psiquiátricas, ou às vezes, né, nem psiquiátricas, mas psicológicas, como ansiedade, enfim, eles também são usados em outras etiologias, tá? Não é só em doenças mentais, não. Como, por exemplo, a própria dor, tá? Porque senão o paciente chega para você e ele toma ou clonazepam, ou ele toma fluoxetina, ou ele toma... Peraí.
saiu aqui. Ou ele toma paroxetina, citalopram. Aí você já acha que ele tem um quadro psiquiátrico, né? Por isso que a anamnese, ela precisa ser muito bem feita, né? Não existe diagnóstico nesse momento inicial do atendimento, né? Você vai entender o quadro desse sujeito, né? Por isso ele tem que falar de si, ele precisa contextualizar suas questões, né? E eu sempre, quando recebo um paciente, eu pergunto: você toma alguma medicação? Anoto, se eu não conheço, eu vou pesquisar qual que é essa medicação, para que ela serve. Pergunto se o paciente sabe o porquê que ele toma aquele medicamento, né? Isso é muito importante. Eu aprendi isso de uma forma muito dura. Quando eu fiz psicofarmacologia na faculdade, não foi uma matéria que eu me dediquei. Eu fiz o arroz com feijão. E quando eu fui para a prática, aí eu vi a mancada que eu dei, né? E aí eu precisei fazer cursos, né, para entender aquilo que eu deixei escapar na faculdade. E hoje não é uma questão, né? Eu sempre estou me atualizando, eu sei da importância disso. Hoje eu tenho um percurso nos psicofármacos bem bacana e que me é muito útil na intervenção clínica, né? Ao ponto de, em alguns momentos, eu caminhar o paciente, né, para o psiquiatra, ou se ele já está com o psiquiatra, eu entrar em contato e eu trocar ideia com o médico pela troca de uma medicação por outra, né? Não pedindo que ele faça, mas trocando, né? Falar, pelo quadro que está sendo apresentado, o que você acha, talvez, da medicação tal. Para você falar isso com o médico, você tem que ter uma travessia com consistência do que você está falando. E por vezes eu fui atendida, né, inclusive no uso da risperidona para o tratamento de obsessivos graves, né, geralmente ela é usada para a psicose e eu solicitei para o obsessivo, né, que foram experiências que eu tive em cursos, em formação fora da faculdade e que teve um resultado magnífico para o paciente, né? Então, assim, atentem-se a essa questão, ela é muito importante, tá? E aí, eu separei aqui algumas medicações e algumas dores específicas. As dores somáticas, né, onde tem o uso de anti-inflamatório não esteroides, que são aqueles que têm 3 benefícios para o paciente, ele age na dor, na febre e na inflamação. As dores viscerais, que entre algumas das medicações pode ser usado, né, os opioides, que aí tem a codeína, a morfina, a petidina, a buprenorfina, que são hipnóticos. O que é isso? Eles são inibidores do sistema nervoso central. Eles tiram a sensibilidade do paciente para a dor, né? Eles vão parar de sentir a dor porque houve um corte na transmissão. E paciente que toma remédio hipnótico, a gente tem que prestar muita atenção, tá? São pacientes que costumam ter efeitos colaterais muito comprometedores para o paciente, tá? Fazem coisas que não sabem que fizeram, ficam sob o comando de outro, né? Tem situações assim que não é aqui para o contexto, mas que é interessante prestar atenção. Antidepressivos tricíclicos, né? Que é a fluoxetina, deixa eu ver que eu anotei aqui, a paroxetina, o citalopram, que outros como clonazepam, a dor por diferenciação, que é aquela dor que ela é num lugar, mas a gente sente em outro, clonazepam também, que é um anticonvulsivante, as dores paroxísticas, né, que são aquelas que eu falei com vocês que vem numa explosão no sistema nervoso, também anticonvulsivantes, e as dores, que eu já até falei, somáticas, mas aqui algumas específicas, a artrite reumatoide ou as neoplasias, né, na víscera, que é usado antidepressivo, né? Eu anotei também. Não, aqui são outras coisas que eu anotei. Então, esses antidepressivos, como, por exemplo, o Rivotril, né, que é um remédio muito usado, infelizmente, né, para alguns quadros psiquiátricos, porque poderiam ser talvez outras químicas melhores, porque esse tem um efeito colateral que não é muito interessante, também no tratamento da dor, né? Então, assim, a gente precisa entender de farmacologia
Precisamos sim. E quem for, né, atuar na psicologia, com o tempo vai perceber o quanto que precisa. E não feche os olhos para isso, né? Vai procurar se instrumentalizar se você não fez bem feita essa disciplina, tá bom? Gente, é isso. Semana que vem a gente vai falar do câncer, tá bom? No aspecto da dor. No mais, boa noite para vocês. Um ótimo descanso. Jade, Diga. se eu não me engano, depois pode dar uma conferida, mas eu acho que o exercício foi errado de novo lá pro SIGA, tá? Você acha, eu tenho certeza. Acho que foi institucional de novo, né? Eu não sei o que está acontecendo nisso, só Deus na causa. Como eu dou aula primeiro para o 7B, a representante de lá já tinha me falado, aí eu vou corrigir, tá? Amanhã eu faço isso para vocês, tá bom? Obrigada. Tá Desculpa aí os erros. Eu estou levando uma coça por dia. Acontece. Então tá bom. Um abraço para vocês. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. E a situação aí na sua casa, na questão da enchente, Eu Jaque? especificamente não sou afetada porque eu moro num prédio que é segundo andar, mas é como se fosse o quarto, que ainda tem a garagem, tem um salão lá embaixo. É só tirar o carro e pôr ele para cima. O negócio mesmo são as casas baixas e o comércio, né? Eu aqui estou tranquila, graças a Deus. Obrigada por perguntar. Tá bom? Por nada. Falou. Tchau. Tchau. Tchau, sim. Tchau.